Salve Nação Santista, sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão para debater aí possível mudança de esquema, né, do Santos, essa sequência na Vila Belmiro também, falar um pouquinho aí dessa preparação, né, do jogo também contra o América, jogo importante aí no próximo sábado. Bom, e comigo sempre aqui, Matheus e o Longo, né, para a gente formar o nosso trio de ataque aqui. Fala, Matheus, tudo bem? Fala Felipe, Longo, a galera aí que tá acompanhando aqui o podcast do Peixão. Eu que sempre odiei matemática, né, na escola, né? Tô fazendo conta doidado, né? Eu não sei se vocês estão fazendo conta também. Fazendo conta doidado. Por causa da sequência aí do Santos, por causa do Campeonato Brasileiro, né? Será que vai precisar de 45 pontos, vai precisar de menos? A gente ganhar 3, 4 jogos, será que já dá para escapar, né? O Santista acho que tá fazendo muita conta. Todo mundo tá fazendo conta, prognóstico aí nas últimas 10 rodadas. Que a nossa situação está difícil mesmo, né? Quer fazer conta. Mas a gente espera que os próximos jogos consigam uma sequência positiva para a gente sair dessa situação. Fala, Longo, Dracena do podcast, tudo bem? E aí, Felipe, tudo tranquilo? Matheus também, tudo certo? Mais uma semana aí que se desenha com contornos decisivos para o Santos, como tem sido a cada rodada, desde que o Santos está nessa incômoda situação, né? Então, desde o início do segundo turno, eu diria que cada partida tem sido como uma final para o time. Eu acredito que não esteja faltando vontade para nenhum jogador, o que falta mesmo é técnica. O time não é tão qualificado, mas eu particularmente, como o Matheus falou, questão da calculadora e tal, eu acho que o grande diferencial para os próximos jogos vai ser a Vila Belmiro, né? A gente vai falar um pouquinho nesse programa sobre o quão decisiva pode ser a Vila Belmiro nas próximas partidas para o Santos. É isso aí, a Vila Belmiro, que é uma arma, né, que eu sempre que eu posso opino nesse sentido, para mim é uma arma, e com certeza vocês concordam também, né, pelo que a gente conversa, percebo que vocês concordam, que é uma arma muito, muito importante do Santos, né. Bom, então, para a gente começar o debate, né, a resenha do episódio, tem uma notícia do Musetti, né, que saiu na última terça-feira aí, né, falando da possível mudança de esquema, né, o Santos vem jogando num ora é um 3-4-3, ora é mais ali um 3-5-2, né? Depende dos momentos do jogo também. E o Carille estuda aí mudar para um 4-4-2, possivelmente com a volta do Madison e do Felipe Jonathan, ou do Pará, que eu acho que seria um grande erro, mas enfim, o próprio Pará também na direita, né? E o meio poderia ficar aí Camacho, Zanocelo e Sanches, né? E o ataque aí numa escalação possível, né, que o Musetti soltou aí na terça-feira, com Tardelli, Lucas Braga e Marinho, né? Bom, começar aí com o Matheus, o que você pensa dessa possível mudança? Você acha que esse esquema com 3 zagueiros está funcionando mesmo? O que você pensa dessa possível alteração aí de esquema, né, que alguns torcedores têm pedido, né, essa mudança? Porque percebem, né, que o time melhora. Eu vi alguns comentários assim, até em grupos de WhatsApp aí, né, que o time deu uma melhorada, como se fosse o terceiro zagueiro, aquela coisa. Enfim, é bom lembrar que no próximo jogo, por exemplo, não sei se está influenciando também a decisão do possível mudança do Carille, o Wagner Palha está suspenso, né? Foi suspenso aí por conta do terceiro amarelo. Mas vamos lá, Matheus, tá? Só os pitacos aí sobre isso. Então, sobre os 3 zagueiros, eu nem sou o maior fã de 3 zagueiros, muita gente gosta, muito Santos pedia mesmo para jogar com 3 zagueiros, mas eu acho que funcionou para o Santos tomar menos gols, né? Que a gente falava, né, quando contratou o Carille. A gente precisa primeiro parar de tomar gol, então esse esquema de 3 zagueiros funcionou para o Santos tomar menos gols, por mais que tomou 3 do Juventude e 3 do Atlético Mineiro, foi circunstancial, né? O jogo não se desenhou para tomar 3 gols, não é que o Santos levou uma pressão muito grande, o adversário criou muita chance e acabou sendo os gols, né? Contra o Juventude, o Santos jogou melhor, e contra o Atlético Mineiro teve mais posse, mas não criou tanto. Então, o esquema funcionou em 4 jogos, o Carille tem 8 jogos já no Santos, né? E em 4 jogos não sofreu gols. Então, você vê que teve uma consistência defensiva maior.
E com o Diniz, se pegar os últimos 11 jogos do Diniz, eu puxei esses dados, o Santos só não levou gol em 3 jogos com o Diniz nos últimos 11. Então, se você comparar o fim do Diniz e o começo do Carille, teve essa melhora defensiva. Eu acho que o time está jogando meio que parecido, tem um desempenho não melhorou tanto, se você comparar em resultados também. Então, os resultados não mudaram tanto de Carille para o Diniz, mas o Carille conseguiu diminuir o número de gols que o time sofre. Teve muito mais jogos não levando gol. Então, acho que esse esquema de 3 zagueiros funcionou numa primeira etapa para o Santos parar de tomar gols e conseguiu pontos importantes. Porque eu acho que não adianta o torcedor do Santos se iludir achando que o Santos vai fazer grandes jogos. Não vai. Então, na circunstância, o empate com o Sport foi bom. Conseguiu 1x0 do Grêmio. Segurou, empatou com o Bahia 0x0, empatou com o Ceará 0x0. Então, o Carille conseguiu dar essa consistência defensiva. Mas, na minha opinião, ofensivamente está muito pobre. Está com as mesmas dificuldades que tinha o Diniz, porque falta qualidade no ataque, falta qualidade no meio campo. O Santos não tem um camisa 10. O Santos não encontrou um camisa 9. A gente esperava que seria o Léo Batistão, mas não se mostrou. E o Léo Batistão também se machucou. O Aniel também não é esse cara. O Tardelli está com condição física ruim. Aparentemente não consegue jogar os 90 minutos. Então o ataque tem muita dificuldade. Não só pelo Carille. Muita gente fala que é culpa do Carille porque ele é retranqueiro. Eu não concordo. Eu acho que o Carille tem momentos que pressiona, que ataca. Ele é um técnico mais conservador. Não é um Sampaoli, não é um BKSS, que muita gente comenta. Mas ele não é um retranqueiro, na minha opinião. É que falta qualidade do meio para frente para desenvolver um jogo melhor. Então, por esse motivo, eu abandonei o esquema de 3 zagueiros. Até porque o Palha está suspenso. Eu não colocaria o Robson, acho arriscado. O Robson tem poucos jogos de profissional. O Derek nem se fala, estava outro dia jogando no Sub-23. Então, um Balieiro como zagueiro eu não gostei. Então, mas eu achei um teste positivo, mas não gostei do Balieiro como um terceiro zagueiro, como um zagueiro. Então, eu tiraria o esquema de 3 zagueiros, porque o Santos precisa jogar mais. E o que me incomoda no time do Santos é a falta de intensidade no meio. É uma coisa que a gente comenta aqui no podcast, que eu venho batendo na tecla, conversando com os cientistas. Eu não gosto do meio-campo do Santos. Eu acho que é um meio-campo sem intensidade, sem velocidade, sem marcação. Os 3 zagueiros diminuem esse problema. Então, com os 3 zagueiros, o Carille diminui esse problema que o Santos tem de falta de intensidade no meio. Mas ainda assim, eu não gosto, me incomoda. Então, eu jogaria com linha de 4. E tem uma questão aí que o Santos devia, na minha opinião, esclarecer para o torcedor, para a imprensa. O Madison pode ou não pode jogar 90 minutos? O Madison pode jogar 60 minutos? Qual é? Eu não acho que o Carille prefere o Marcos Guilherme. Mas eu tenho a sensação que o Madison não joga por questão física. Mas acho que o Santos devia esclarecer para o torcedor qual é a condição do Madison. Porque se o Madison tiver condição, é o Pará. Você falou no início aí, né, Felipe? Que não gosta da opção do Pará, mas se não tiver o Madison, se o Madison tiver condição, vai jogar em linha de 4, não dá para o Marcos Guilherme jogar em linha de 4. Então tem que ser o Pará. Então eu acho que o Santos podia esclarecer isso, porque acho que às vezes o Carille sofre uma crítica nessa questão da lateral direita, que talvez não é culpa dele, porque a gente não sabe a condição do Madison. Então ele deve vir a falar se o Madison tem ou não tem condição, então é uma questão difícil. Então eu espero que o Madison no sábado contra o América Mineiro tenha condição, mas eu jogaria com linha de 4. E no meio campo eu jogaria com uma trinca de volante. Eu não concordo com a escalação do Sanches. Então, falando de intensidade de marcação, é uma coisa que o Longo já falou aqui. O Santos não dá intensidade, não dá marcação, não dita o ritmo de jogo de uma equipe. Ele não consegue jogar. Até que o Tardelli entra no jogo e faz o meio do campo do Santos jogar. E a ironia é que o Tardelli é um atacante. E o Tardelli faz muito mais o meio campo do Santos jogar do que o Sanches. Então eu tiraria o Sanches, jogaria com um Balieiro, Camacho e Zanocelo. Adiantando o Camacho e Zanocelo. O Camacho eu acho que é o jogador que tem mais qualidade técnica dos volantes do Santos. Então eu vejo que é um desperdício, diante da nossa carência, jogar com o Camacho de primeiro. O Camacho joga mais atrás. Então eu adiantaria o Camacho com o Zanocelo também, que eu vejo muito potencial ainda no Zanocelo. E o trio de ataque, outra questão da questão física que eu comentei do Matos, o Tardelli. Acho que o Santos devia esclarecer quantos minutos o Tardelli pode jogar. Acho que o Santos podia abrir para a imprensa, para a torcida, porque o Carille também está sofrendo crítica porque não coloca o Tardelli, mas a gente não sabe quantos minutos o Tardelli aguenta. Então eu espero que o Tardelli possa jogar no sábado, porque tem que ser titular sem o Léo Batistão, mas a gente não sabe a condição física do Tardelli. Aí o Carille às vezes sofre uma crítica que talvez a gente está sendo injusto, porque a gente não sabe quantos minutos o Tardelli aguenta de jogo. Então são questões que o Santos poderia esclarecer, mas eu faria essas mudanças. Acho que o Santos precisa de mais intensidade no meio e precisa jogar mais. E com um esquema de 3 zagueiros, melhorou na defesa, mas o ataque não melhorou, não conseguiu crescer o ataque. Então
eu faria essas mudanças para ter mais intensidade no meio e também para conseguir ter mais jogo, porque no sábado contra o América Mineiro e contra o Fluminense na quarta-feira, o Santos precisa de mais das 2 vitórias, né, para fazer 6 pontos. Então vai ter que jogar mais, por isso que eu mudaria o esquema. Só um ponto sobre o Pará, assim, eu concordo que realmente tem que esclarecer essa situação, tá meio, parece que tem lacuna de informação aí, né? Tá faltando alguma informação aí pro torcedor, porque o cara, ele sempre fala nas coletivas isso, né, que não estão ainda na condição ideal e tal, então ele já, praticamente né, deu a entender para mim que realmente tanto o Tardelli quanto o Madison não estão ainda na condição ideal, mas é um boletim médico, mais técnico, específico, né? Eu acho que se faz necessário, sim. Talvez até pelo número grande, né, de situações do Santos, jogadores, o Kaique mesmo está 2 meses já nessa recuperação, nesse processo dele aí, né? Talvez até um boletim semanal, né? Eu acho que seria interessante o Santos divulgar um boletim semanal com a situação aí do pessoal que está contundido, que está em recuperação e tudo mais, né? Mas em relação ao Pará, é porque eu acho, por exemplo, que o Bosa poderia, né, se não dá para colocar o Matos, acho que poderia até colocar o próprio Bosa ali para quebrar um galho, mas sendo um lateral mesmo, meio como um lateral ali, né? Eu acho que o Pará anda muito errático, é muito inconfiável, né, inconstante. Eu acho que é um pouco arriscado ali colocar o Pará. Mas, vamos lá, vamos ver a opinião do Longo aí sobre essa possível mudança, Longo. O que você pensa aí dessa... Depois eu fecho a minha opinião aí. A lateral direita é um problema velho do Santos, né? Porque o Santos tem o Pará, e o Pará já foi provado que tá muito mal e, assim, ele não se encontrou durante a temporada. Ano passado ele até fez bons jogos sob o comando do Cuca, ele estava fazendo ali o básico, arroz com feijão. Só que daí você tem o Madison, que o Madison não consegue ser titular com nenhum técnico que passe pelo clube. É algo de, assim, se estranhar, né? Porque todo mundo pede e, assim, quem tá lá no dia a dia não banca ele. Agora ele recentemente teve o problema da lesão, então eu nem sei como tá as condições do Madison. O Marcos Guilherme, eu confesso que eu não entendo o Marcos Guilherme pelo lado direito, ali na condição de ala, na condição de, mesmo que ele seja recuado ali, não sei se o Carille vai optar pelo... não deu certo, né? Não, porque, assim, ele não ataca e ele não defende bem. Então, ele não tem aquela jogada característica dele de ir para cima, porque ele tem que se preocupar com a marcação. Só que ele não vai bem na defesa. Então, o Santos perde muita intensidade pelo lado direito quando o Marcos Guilherme está em campo. Uma coisa que é importante a gente ressaltar: o departamento médico do Santos, ele está um pouco... Está devendo, vamos dizer assim. Está devendo tanto na parte de recuperar jogadores, quanto devendo explicações mesmo. A gente teve o caso do Marinho, que foi na live do Ademir Quintino, soltou os cachorros em cima do departamento médico e ninguém falou nada, ficou por ali. A gente tem o Kaique, que tinha um prazo de retorno de 4 semanas e já estão indo para 9. E ninguém sabe quando o Kaique retorna. O Luiz Felipe, mesmo caso, está há muito tempo no departamento médico. Então, o departamento médico, me parece que a gestão ela fez uma economia ali de tentar reduzir pagamento, reduzir a quantia paga para os colaboradores ali do setor, e parece que não foi uma economia muito acertada, porque a gente está vendo que agora está refletindo e está respingando no campo, está respingando nos jogadores. Porque o Santos está tendo desfalques e não consegue repor, não consegue suprir, porque o elenco já é curto e ainda sofre com as lesões. Agora também tem o Léo Batistão machucado, que a gente não sabe se ele vai ficar mesmo as 3, 4 semanas iniciais ou se vai prolongar esse afastamento. Aí, sobre a questão dos 3 zagueiros, o torcedor brasileiro ele precisa parar com a mania de achar que todo jogo você tem que entrar com os mesmos 11, com o mesmo esquema, com a mesma forma de jogo. É muito comum, e eu até acredito que essa tem que ser a forma correta de se trabalhar. Você muda o seu time de acordo com o adversário que você vai enfrentar.
Então, por exemplo, como o Matheus bem disse, você vai ter o Carille chega com a missão de reduzir o número de gols tomados pelo Santos. O Santos não tem um meio-campo combativo, então os 3 zagueiros suprem justamente essa característica, essa falha no elenco do Santos. Você vai jogar fora de casa, você pode apostar nos 3 zagueiros para melhorar a saída de bola, para melhorar a questão de posicionamento no sistema defensivo. Agora, você vai jogar contra o América Mineiro na Vila Belmiro. Vila Belmiro provavelmente com lotação, a lotação de 50% permitida, né? Eu suponho que vão esgotar os ingressos, ou então vai chegar muito perto de esgotar, contra um América que está em processo de transição de treinador, porque o Mancini saiu de lá, foi pro Grêmio, chegou o Marquinhos Santos, que era do Juventude, teve essa dança das cadeiras, e é um América que não vai sair pro jogo. Vocês lembram como o Juventude jogou contra o Santos na Vila? Juventude desse mesmo Marquinhos Santos? Foi uma retranca absurda. E o Juventude conseguiu segurar um 0-0. Então, por que você vai manter um esquema com 3 zagueiros, sendo que você vai ter que atacar mais? Então, eu particularmente acho que a preferência por uma linha de 4 atrás, para esse jogo específico contra o América, ela é acertada. O que não é acertado, como também o Matheus disse, é a questão do Sanches. O Sanches está devendo, o Sanches não está conseguindo jogar. Ele se cansa muito rápido, ele tem lentidão nas jogadas e você percebe que ele erra muito. O meu meio-campo para esse jogo contra o América, eu iria de Balieiro, o Camacho e o Zanocelo um pouco mais à frente ali, quase como um armador. E aí na frente é Marinho, Lucas Braga, e tem que ver como que vai ser a questão do Tardelli. Ou então o Raniel, né? Mas eu não acho que não tem como fugir muito disso. Também... Fala, Matheus. Um ponto, Felipe. Tem a questão do Marcos Leonardo, né? Que a gente não sabe. Provavelmente não tá jogando por causa de contrato, né? Mas ele foi convocado para a seleção, então seria desfalque do mesmo jeito, né? Agora eu não lembro se a convocação ele perde já tá fora do jogo de sábado. Sim. Eu não olhei as datas ainda. Mas o Marcos Guilherme, por questão de contrato, na minha opinião, tinha que colocar ele em campo, pelo menos o banco. Marcos Leonardo, né? Tirando essa parte de seleção, o Marcos Leonardo, independente de contrato, neste momento o Santos devia abrir mão de um jogador que tem falha de artilheiro, goleador, e o Santos está sem o Léo Batistão, então está com muitas poucas opções ali no ataque. Então, eu acho que o Santos tinha que ver essa questão de contrato, tem que abrir mão um pouco dessa convicção, porque o Marcos Leonardo pode ser um cara importante. Sobre essa questão do esquema... Rapidinho, só para não perder o fio aqui do Marcos Leonardo, o torneio, eu estava vendo aqui, ele foi convocado para a seleção, vai disputar um torneio lá no México, né? Entre os dias 9 e 17 de novembro. Então, para esse jogo, ele estaria à disposição. Ele deve perder os jogos contra Palmeiras, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense e Chapecoense. Então tem que colocar ele na arena. Sábado, Vila Belmiro, pelo menos o banco. O cara não quer de titular, pelo menos no banco. Vocês não podem, na minha opinião, abrir mão de jogador desse por causa de contrato neste momento. Em outra situação, pode afastar. Mas agora, o Santos, na minha opinião, precisa do Marcos Leonardo. É uma situação aí de exceção, né? Eu tenho essa visão também, que nesse caso, né, como tá faltando opção aí, pontualmente, né, poderia usar sim. Vamos ver se não tem nenhuma novidade, né? O Santos tá tentando aí nessa renovação, tá bem arrastado, né? Como vocês lembram aí, o pessoal que tá ouvindo lembra também. Vamos ver se, quem sabe, né? De repente até sexta-feira não tem alguma novidade. Como aconteceu com o Balieiro, por exemplo, né? O Balieiro renovou, já no treino seguinte já estava lá, né? Sendo testado como titular, né? Bom, em relação a essa questão do esquema, eu tenho uma visão aí, como a do Longo, acho que tem que ser versátil mesmo. Tem jogos em que pode funcionar melhor o esquema com 3 zagueiros, né? Aquele jogo contra o Atlético Mineiro mesmo, se não houvesse tantos erros de arbitragem contra o Santos, né? De repente o Santos sairia com um empate, não sei, né? Ou até mesmo uma vitória, a gente não sabe. Se bem que eu acho que o Carille ali, ele acabou... não sei se foi por uma limitação dele, até acredito que sim, mas o Santos também deu uma retraída
além do necessário ali depois do gol, né? Depois que o Santos fez o gol. E eu senti um pouco isso contra o Sport também, que o Santos jogou ali principalmente para não perder. Né? Sinceramente, ali para não deixar o Sport passar, o Santos fazer pelo menos um pontinho. Então, diante da situação ainda de uma certa falta de confiança, de umas dificuldades técnicas que o Santos tem tido, acho que o Carille adotou um pouco essa estratégia. Na Vila, eu já imagino um jogo mais ou menos como o Longo falou, Santos e Juventude, em relação à postura, né? Do Santos bem para frente mesmo, atacando. O próprio Santos e Grêmio com o Carille, eu acho que vai ser nessa pegada aí. Acho que a tendência nos jogos na Vila Belmiro é essa. Pelo menos até o Santos construir uma vantagem, quem sabe aí de uns 2-0, né? Aí o Santos pode dar uma tranquilizada ali, fazer um jogo um pouco mais, né, de segurar um pouco o posse de bola, sem se expor tanto, né? Eu gosto do esquema 3-4-3 também, que ele não tem usado tanto, tem usado mais 3-5-2, né? Acho que seria uma alternativa também, mas diante dessa questão do desfalque do Palha, e o Robson, se eu não me engano, tá voltando agora também, né? Não sei, porque para colocar, por exemplo, o Bosa do lateral direito, teria que colocar, por exemplo, o Robson como zagueiro pela direita e o Bosa ali de lateral. E o Robson também tá voltando agora, então eu iria mesmo com o Maddson pela direita, né? Aguenta um tempo, acho que pelo menos um tempo ele aguenta. Maddson pela direita e o Bosa e Velasquez na zaga mesmo. Né? Eu iria dessa forma nesse jogo especificamente, embora eu acho que o 3-4-3 é interessante também. Né? E o Santos conseguiu uma solidez defensiva com os 3 zagueiros, mas eu acho que o Palha, por exemplo, tem falhado bastante, eu acho que o Palha poderia ser preservado nesse momento também. Né? Aliás, talvez o Palha não volte. Talvez aconteça isso. Ele ficar de fora agora e se o time funcionar bem ali, pode ser que ele também não volte para ser preservado, de repente, porque o Palha tem falhado, né? Com uma certa frequência, né? Fez aquele gol importantíssimo contra o Grêmio, mas ele tem falhado, né? E contra o Grêmio não teve falhas assim significativas, pelo que eu me lembro, mas nos outros jogos aí tem tido algumas falhas, então eu acho que o Palha tá um pouco inseguro ainda. Então é um pouco complicado aí manter o Palha como zagueiro nesse momento titular, né? Pelo menos como titular. Eu faria, já que vai ficar, né, esses 2 zagueiros, eu colocaria o Balieiro no meio também. Né? Acho que não vai fugir muito do que vocês falaram. Balieiro, o Camacho e o Zanocelo. Não sei se o Pirani vai ter condição de jogo, né? Não sei o que vai acontecer até sexta-feira aí, se ele vai ter essa condição, né? Sexta-feira o Santos vai divulgar os relacionados aí para o jogo. É bom lembrar, né, que o jogo vai ser sábado às 5 da tarde na Vila Belmiro, né? Contra o América. Mas não jogando o Pirani, né? Ele tem já usado o Zanocelo. Acho que mesmo se o Pirani tiver condição, até por estar voltando também de uma pequena condição aí, o Pirani seria banco e entraria no segundo tempo, né? Mas eu confesso que gostaria de ver mais o Pirani em campo. Né? Que eu acho que o Carille não vai tirar o Sanches. Todo mundo aqui tiraria o Sanches. Torcida, acho que 90% da torcida do Santos tiraria o Sanches, mas eu não vejo o Carille fazendo esse movimento. Eu acho que ele vai jogar com Camacho, Zanocelo e Sanches, mas eu também tiraria, porque o Sanches acho que não tá rendendo para ser titular. Contra o Grêmio ele foi muito bem, conseguiu correr um pouco mais ali e tal, né? Não foi muito bem, mas foi pelo menos melhor do que vinha sendo, né? Mas no último jogo mesmo, já no primeiro tempo me chamava atenção ali, ele realmente, né, com uma dificuldade física mesmo, né? Então, eu acho que compensa, assim, pelo menos um revezamento, ou ele entrar mais no segundo tempo mesmo, né? Porque a gente sabe que o Sanches, tendo uma condição física pelo menos razoável, ele é interessante, né? É um jogador que tem um toque diferente na bola, uma cobrança de falta ele pode ajudar muito. Contra o Grêmio mesmo ele quase fez um golaço, em um lançamento, em uma tabelinha ali, né? Mas enfim. Tenho gostado do Zanocelo, acho que o Zanocelo ainda está um pouco discreto, né? Mas eu acho que ele tende a crescer, se firmar cada vez mais. Gosto da opção do Pirani, apesar do Pirani oscilar. Pela idade, eu acho que ele é um jogador agudo, né? Era até atacante, né? Boa parte do período dele na base, né? Depois começou a jogar mais de meia. Mas acho que seria mesmo o Balieiro ali, o Camacho e o Zanocelo mesmo. E
ou o próprio Pirani, mas a gente não sabe a condição dele também. Enfim, mas isso é o que eu faria, mas eu concordo com o Matheus que eu acho difícil também o Sanches não jogar. Mas eu acho que seria mais interessante colocar o Sanches no segundo tempo, né, com o time já cansado, aquilo que a gente comenta aqui já há algum tempinho, né? E é isso, e lateral eu colocaria o Maddison mesmo, né? Ou se realmente o Maddison só consegue jogar 30 minutos, então aí eu tentaria esse movimento aí. Se não tiver jeito, parar, mas se tiver um jeito de colocar o Robson e o Bosa pela direita, eu prefiro. E é isso, vamos falar um pouquinho dessa situação do Santos ter alguns jogos de sequência na Vila, né? O Santos tem dos próximos 7 jogos, tem 5 jogos na Vila Belmiro. Tem 2 jogos seguidos, inclusive, contra América e Fluminense. O Fluminense, aquele jogo, é bom lembrar, que foi adiado, né? Se falasse um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho também dessa sequência, da importância disso, né? Eu vou até adiantar minha opinião, acho que vai ser muito, muito importante. Eu confio que desses 7 jogos na Vila, até o final do campeonato, o Santos vai vencer pelo menos uns 4. Eu acho que isso vai ser fundamental, inclusive, para o Santos não ter nenhum risco, né? Acho que o Santos vai conseguir uns pontos aí fora, principalmente empates, né? E às vezes surpreendendo em uma outra vitória também. E, enfim, o Santos tem a camisa, tem tudo, a gente sabe que isso ajuda muito, né? Porque isso pesa, né? E motiva também os jogadores, então muitas vezes vem resultados também que a gente não espera pela questão técnica, mas vem pela camisa também, enfim. Mas eu acho que a Vila vai ser muito importante e só, né, pedir que o pessoal que vai à Vila, né, vai dar esse apoio, que vai ser muito importante também. Tome cuidado, né, use a máscara, né, procure ali manter o distanciamento ali, porque isso também é importante, né, para também o pessoal se cuidar aí, né, em relação à pandemia que infelizmente ainda não acabou, né. Mas diga lá, vou começar com o Longo agora, fala um pouquinho longo dessa sequência também, você entende que isso vai ajudar o Santos. A Vila Belmiro é o grande aliado do Santos para essa reta final e é muito importante que a torcida compareça e apoie, né? Porque a gente viu contra o Grêmio como fez a diferença ter a torcida ao seu favor durante os 90 minutos. Já aconteceu com outros clubes neste campeonato que no retorno da torcida o retorno atrapalhou. O próprio Grêmio foi um caso lá no jogo contra o Cuiabá. Não lembro se foi contra o Cuiabá ou contra o Sport. A torcida vaiou os jogadores, então não é o tipo de situação que o Santos precisa nesse momento. Pelo contrário, ele podia ter jogado com o Fluminense lá no início do mês, mas preferiu adiar a partida para ter a chance de enfrentar o Fluminense dentro de casa com o apoio da torcida e com uma capacidade a mais, né, de 50%. A partir agora de novembro vai ter a partir de 1º de novembro vai ter a lotação máxima, né? Vão ser permitidos 100%, desde que seguindo todos os protocolos, questão de vacinação completa, ou então uma dose com o PCR. Mas a Vila Belmiro é essencial para o Santos sair dessa situação. Foi assim em 2008 e vai ser assim de novo agora em 2021. E como você vinha citando, Felipe, da questão dos 7 jogos, nos próximos 7 jogos são 5 na Vila, né? Então tem América Mineiro na Vila, Fluminense, aí sai para jogar com o Atlético Paranaense, depois vem Palmeiras e Red Bull Bragantino na Vila, apesar de ser na Vila 2 paradas bem indigestas, sai para jogar com o Atlético Goianiense e recebe a Chapecoense. Então tem que pensar em pontuar na Vila, não dá para você perder um jogo na Vila, por exemplo. Porque daí, automaticamente, esses pontos que você perde na Vila, você vai ter que recuperar fora de casa. E a gente sabe como o desempenho do Santos é ruim quando tem que viajar, vamos dizer assim. Então, eu considero a Vila Belmiro como essencial e o principal aliado do Santos nessa luta contra o rebaixamento. Matheus? Então, Felipe, só corrigir aqui uma coisa que eu falei que com o Diniz, nos últimos 11 jogos, o time tinha sofrido só não tinha levado gol em 3 jogos, né? Na verdade, são 12 jogos. Nos últimos 12 jogos do Diniz, o Santos não levou gol em apenas 3 partidas. Estou fazendo essa correção. E sobre a Vila Belmiro, né, eu concordo com o Longo. E até puxando os números, não é só a questão que ganhou do Grêmio, que a torcida foi muito importante. Eu acho que os números mostram isso. O Santos na Vila Belmiro, né, em casa, né, é nono colocado.
O Santos fez 20 pontos em casa, 5 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Já fora de casa despenca o aproveitamento. O Santos é o 18º colocado se considerar sua campanha fora de casa no levantamento do SofaScore. O Santos só fez 9 pontos fora de casa, tem 29. Então os números mostram, né, que o Santos em casa é muito mais forte do que o Santos fora de casa. E a Vila, historicamente, é muito forte para o Santos. Eu acho que sem público se tornava um campo neutro, apesar que o Santos em casa joga melhor, né? O Santos da Vila jogaria melhor por causa do campo, um campo que os jogadores conhecem, tem atmosfera, mas sem público é um campo neutro, é um jogo mais fácil, tanto é que o Santos levou 4 do Flamengo. E se tivesse público, a Vila lotada, eu acho que o Flamengo ganharia do Santos, que tem mais time, mas eu acho que seria um jogo mais pegado, acho que seria um jogo mais igual. O Santos acho que não levaria 4-0 do Flamengo. E o Santos empatou com o Inter em casa, então teve resultados ruins em casa também, apesar da campanha ser melhor do que fora. Já com o público, para mim, a atmosfera é completamente diferente. Eu não tenho dúvida que a torcida do Santos vai apoiar. Até tem já um encontro marcado antes do jogo para recepcionar o ônibus no sábado. Já tá tudo organizado pela torcida. Então eu não tenho dúvida que a torcida vai apoiar. A torcida sabe o momento do time, sabe a dificuldade, sabe que ela pode salvar o time. Não é o Santos que vai se salvar, não é os jogadores que vão salvar o Santos. Claro que eles são parte para salvar. Mas a torcida metade vai ser a torcida que vai salvar o time. Então acho que a torcida já tem essa consciência que ela é muito importante para o Santos se salvar. Então eu vejo a Vila Belmiro muito importante. E o torcedor está fazendo a sua parte, comprando ingresso. Lotou a capacidade de 30% contra o Grêmio. O número de sócios está bombando. Chegamos ontem, 25 mil sócios. Estava com 21 mil até um tempo atrás. Então o torcedor sabe a consciência. Mais ou menos um mês, né, Matheus? Mais ou menos um mês, só aumentou uns 4 mil. Né? Mais ou menos um mês, aumentou 4 mil. Então o torcedor sabe que tem um papel muito importante nesse momento. Então eu tenho certeza, independente se tiver 5 mil, 7 mil, 8 mil, o torcedor que estiver na Vila Belmiro vai apoiar o time, vai comparecer e ajudar o time nesse momento. E a gente espera, né, que nessa sequência de 5 jogos em casa, nos próximos 7, que o Santos consiga aí pelo menos 3 vitórias, né? 3 vitórias pelo menos para dar um alívio, né? Dar um sossego, um respiro na tabela de classificação. E eu particularmente coloco nesses 2 jogos muito importante para o Santos sair dessa situação. Porque o América Mineiro é um adversário direto e é um time que tem limitações como o Santos. E o Fluminense, que eu acho que é um time melhor, mas também não está fazendo um grande campeonato, dá para o Santos vencer. Já Bragantino e Palmeiras são jogos mais difíceis. O Bragantino é um time muito qualificado, né? O Palmeiras é um time que não está em um grande momento, mas também a gente conhece, é clássico e tem um grande time. Então, esses jogos em casa são jogos, esses 2 jogos eu vejo com mais dificuldade. Mas Fortaleza não, mas contra o América Mineiro e Fluminense, eu vejo como cruciais, porque o Santos dá para ganhar, porque a diferença técnica não é grande e o Santos vai jogar em casa. E o 5º jogo em casa, agora eu não me lembro, agora fugiu aqui fugiu de Chapecoense. Chapecoense. E Chapecoense também tem que ganhar. Então, os 3 jogos em casa vão ser cruciais. O Santos tem que tentar fazer 9 pontos, porque Bragantino e Palmeiras dá para o Santos ganhar, mas são times melhores que o Santos. Então, o Santos deve ter mais dificuldade nesses 2 jogos. Bom, a torcida realmente fez um apoio muito, muito legal, a forma como ela apoiou, né, durante os 90 minutos ali, né, isso a gente falava, né, no último episódio, né, a gente falou na live também, que é importante, né, esse apoio, entender, abraçar esse movimento dos sócios também, né, que a Nádia da Luz e vários influencers aí também ajudaram aí, né, para mostrar os benefícios e tal, foi um movimento legal. Que a gente também compartilhou, né, esses posts delas aí e tal, que, enfim, e foram movimentos bem legais aí, a torcida abraçou, né, e acho que teve um movimento dos influencers e teve também a torcida também entendendo o momento, abraçando, e a tendência é crescer cada vez mais. O Santos, inclusive, fechou aí um contrato com a D&D, salvo engano, né, uma empresa aí que atuou na remodelação dos planos aí de sócio do Atlético Mineiro e do Palmeiras, né? Enfim, é isso. Só uma última notícia rapidinha, né, que surgiu na terça-feira também, que foi dada primeiro pela Tribuna e depois o Musetti também veio com uma apuração dele também. O Inter Miami, né,
negocia a contratação do Jean Mota, do Santos, né? Então, um time aí da MLS, né? Da Liga lá dos Estados Unidos. E está negociando, né? O contrato do Jean Mota vai aí até o meio do ano que vem, 30 de junho, né? De 2022. E o time aí da MLS está buscando um documento, né? Segundo o Musetti, é assinado pelo Peixe, né? Com a previsão dessa transação, ou seja, já deixando claro que vai ser feita a transação e o Santos ainda teria um valor aí. Só um pitaco rapidinho meu, acho que é fim de ciclo do Jean Mota mesmo. O Santos perdeu até chances anteriores de vender o jogador. E acho que seria um fim bacana sair pela porta da frente aí, com o Santos ganhando um dinheiro, não vai ser muito, né, porque tá no final do contrato, mas enfim. E acho que é um fim de ciclo pro Jean Mota mesmo. Não teve, assim, teve um momento bem legal no Paulista de 2019, mas depois não teve tanto brilho, alterna boas atuações com atuações, na minha opinião, bem ruins, né, e enfim. Acho que é um fim de ciclo mesmo. O Santos precisa renovar, inclusive, bastante esse setor do meio de campo, que, na minha opinião, é o calcanhar de Aquiles do Santos, né? O que vocês pensam aí, um pitaco rapidinho sobre essa notícia, essas notícias, né? Como chegou ao fim o ciclo do Giamota. Eu acho o Giamota um jogador bom para composição de elenco, ele é muito útil de um modo geral, assim, vamos dizer, no Santos mesmo, ele já atuou de meia, primeiro volante, segundo volante, mais centralizado lá na frente, aberto pelas pontas, jogou de lateral esquerdo. Então é um jogador versátil, vamos dizer assim. Mas tem a clara questão do desgaste da relação. O torcedor do Santos, em sua maioria, não quer mais nem ouvir falar do nome do Jean Mota. O Jean Mota tem uma boa oportunidade de fazer um pé de meia, morar nos Estados Unidos. Então eu acho que é um negócio bom para os dois lados. Matheus? Não tem muito o que acrescentar. A questão de Giamota vai com Deus, seja feliz nos Estados Unidos. Eu acho que é o tipo de negócio que é bom para todo mundo. Bom para o Santos, que se livra do jogador que não consegue ter uma sequência positiva. Ele faz um jogo bom, 4, 5 jogos ruins, não consegue ter uma regularidade. E vai ser bom também para o jogador, né? Porque já tem um desgaste muito grande. Então é o tipo de negócio que é bom para todos os lados. É só uma informação que o Zé traz também, né? O Jean Mota tem 257 jogos, né, pelo Santos, com 20 gols marcados, né? Não sei se é a maioria, mas acredito que a maioria foi naquele Paulista de 2019, que inclusive ele foi artilheiro da competição, né? O Sampaoli. Só para acrescentar também rapidinho, ele também tem um salário considerável, assim, considerando o teto do Santos. Então seria também, além de ter o dinheiro aí também, teria um alívio no cofre aí para, de repente, Santos investir pagando um salário para um jogador contratado, né? Por exemplo, ajudar a pagar o salário desse contratado. Bom, recados finais aí, gente. Começando pelo Matheus aí, um alô final para a Nação Santista. Um abraço para a galera que tá acompanhando a gente no Spotify, no YouTube, sempre que tá dando um feedback positivo para a gente aqui no podcast do Peixão. E vamos aguardar, né? Torcer para que os seus 2 próximos jogos faça os 6 pontos para a gente dar uma aliviada e ter uma gordurinha maior em relação aos zonas de rebaixamento. Então, um abraço para você, Felipe, pro Longo. E até a próxima, falando sempre aí do Peixão. Diga lá, Longo. Valeu, Felipe. Valeu, Matheus, pela parceria de sempre. Valeu para todo mundo que sempre apoia o podcast, está sempre interagindo nas redes sociais, Twitter, Instagram, está ouvindo pelo YouTube, pelo Spotify. O apoio de vocês é fundamental para a gente seguir o projeto, assim como o apoio da torcida vai ser fundamental para o Santos se salvar do rebaixamento e ter um 2022 vendo uma luz no fim do túnel. Abração, pessoal. Um abraço, Matheus, Longo, obrigado pela parceria de sempre. E é isso, agradecer a todo o pessoal que tem ouvido aí, participado nas lives, né, comentado também. Pede aí que o pessoal, né, curtiu o conteúdo aí, deixa o like, né, comenta também, que isso ajuda a deixar o conteúdo mais relevante também no YouTube, né, levar isso para mais pessoas, para que a gente possa aí também ter um crescimento aí do canal, né, do projeto. E é isso, vamos apoiar, né, vamos juntos sair desta, com certeza a gente vai sair, né.
E vamos lá, vamos torcer por uma grande vitória contra o América no sábado, para a gente ter novamente retomar aquela arrancada, né, que a gente, na minha visão, começou contra o Grêmio, inclusive. E é isso aí. Fiquem todos com Deus, se cuidem, né, em relação à pandemia também. E pra cima deles, Santos.